Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Yalcha é um nome possível no hebraico, conforme alguns dizem. Eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, porque não sou eu que vou estar falando, só estou introduzindo aqui. Quem está falando é um cara que entende de hebraico, aramaico, siríaco. O que se falou de língua semita e grego, o cara também manja, mas o negócio dele é falar disso. Então o Neji, ele vai explicar ao longo desse vídeo uh, o nome Yalcha, o nome Yeshua, o nome Yehoshua, o nome Jesus. Então, não perca nenhum segundo, preste muita atenção, anote os argumentos e se achar ruim, comenta aqui. Eu vou mostrar para ele. Se você achar ruim, comenta aqui. Mas assim, traga argumentos. Argumentos. Do contrário, se você não tiver argumentos, na descrição do vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego, para aprender um pouquinho de grego, e aí eu te explico alguma coisinha de hebraico sobre nomes também, se precisar. E também tem um bacharel em teologia para vocês aprenderem um pouquinho sobre história, caso você queira aprender mais. Beleza? Então, tá aqui o vídeo. Um abraço a todos. É o último vídeo que eu comento sobre o nome Yalcha e por aí vai. Tá? Esse é o último vídeo que eu estarei comentando. Acompanhe essas pérolas que virão do Neji, o gênio dos Ryugas. Então, sobre a questão da pronúncia Iaúcha para o nome de Jesus, nós também encontramos diversas impossibilidades, tá certo? Primeiro, pela questão fonética que é intrínseca à língua hebraica e aramaica, tá certo? Isso elas compartilham de maneira bem evidente a ideia de que não existem ditongos nessas línguas, tá certo? Não existe nessas línguas sons vocálicos seguidos do outro. Necessariamente eu preciso de um som vocálico, tá certo? Necessariamente preciso de um som vocálico. Então, o som de tongal que a gente encontra em Iaú, ele é simplesmente impossível nessas línguas, tá certo? Isso não acontece. Uma outra questão diz respeito à evidência de caráter manuscritológico. Quando a gente analisa as obras em hebraico ou aramaico, principalmente do Novo Testamento, né, que citam, que trazem evidentemente o nome de Jesus em seu original, né, o nome original, conforme ele era chamado e tudo mais, em todas as ocasiões, todas, o nome é escrito com as letras Yud, Shin, Vav, Ayin, tá certo? Em todas as ocasiões, ok? No caso no caso do siríaco, né, as letras elas têm um nome levemente diferente, né? É Yod, Shin, parecido com o hebraico, Waw, que é o Vav, né? E o que é o Ayin no hebraico bíblico, né? Mas enfim, são as mesmas letras, tá bom? E essas letras, da forma como elas são dispostas em todos os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, e aí eu cito, por exemplo, a famosíssima Peshitta, né, que o pessoal hoje em dia fala muito de Peshitta por aí. Na Peshitta, que corresponde ao texto oficial das comunidades cristãs do Oriente, de língua siríaca, você só encontra o nome escrito desta maneira, ok? Então esse é um ponto para a gente guardar em todos os manuscritos, da Peshitta, tá? Mas não existe somente a Peshitta. Você tem, por exemplo, os evangelhos da antiga siríaca, como é chamado, que é o siríaco curetoniano, o siríaco sinaítico. São só manuscritos antigos dos evangelhos apenas, tá bom? Todos eles, o nome está escrito dessa mesma maneira, Yud Shin Vav Ayin, ok? E você tem manuscritos já bem posteriores do Evangelho de Mateus em hebraico. Por exemplo, o chamado manuscrito de Dutilé, né? Que foi encontrado em Roma, escrito em hebraico, o Evangelho de Mateus. Lá você encontra o nome grafado como Yud Shin Vav Ayin, tá certo?
e o Evangelho Hebraico de Sebastian Münster, tá bom? Esse encontrado na verdade, editado pelo próprio Sebastian Münster. Ele fala que teve contato com alguns judeus onde encontrou esse evangelho lá. Esse é o relato que ele coloca no prefácio da obra, né? Que é uma obra de 1500 e alguma coisa. E esse evangelho, ele está especificamente com os sinais fonéticos já, né? Está totalmente vocalizado. E a vocalização consta o nome Yeshua, tá bom? Na vocalização dessas obras. Nos manuscritos siríacos, principalmente da Peshita, que são vocalizados com a vocalização típica do siríaco, a gente tem a pronúncia Yeshó, que é a pronúncia Yeshua em siríaco, né? Então, é praticamente igual, inclusive. E aí, a gente acaba remontando com isso a uma problemática do nome Yahusha no sentido da própria maneira como o nome é escrito, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum sinal vocálico, nem nenhuma letra que poderia induzir a vocalização de U entre o Yod e o Shin. Veja que o Vav, ele está após o Shin, tá certo? No nome Yeshua, ok? Impossibilitando, portanto, essa pronúncia de Iaú, tá certo? Não tem como, simplesmente não tem como. Todos os manuscritos, eles são dispostos o nome de uma maneira que só possibilita uma pronúncia, né? Pelo menos do início do nome é só uma pronúncia possível, tá certo? E uma coisa que não pode passar em branco é quando a gente leva em conta a origem do nome Yeshua, né? Que é um encurtamento típico do judaísmo do período do Segundo Templo. Na verdade, é bem marcado no período pós-cativeiro babilônico, de um certo costume de encurtamento dos nomes, né? Não por acaso o nome Yeshua, ele tem origem na forma mais longa do nome, que é Yehoshua, ok? Assim como outros nomes também. Você tem, por exemplo, o nome Esdra, que é Esdras, né, em português, teria origem no nome teofórico mais longo, né? Esriel, que é a mistura de Esdra com El, que é Deus, né? Assim como muitos outros nomes, tá certo? Você tem, por exemplo, o nome Yehosef, também era um nome um pouco mais longo, e até antes do cativeiro babilônico você já tinha o nome Yosef, que é um encurtamento simplesmente do nome, tá certo? Era muito comum esse tipo de coisa. Então, até levando em conta a origem do nome, Ierro, você vê que a primeira sílaba, Yod, com Tsere, que é esse sinal vocálico, né? Ele acaba perpassando para a forma encurtada, por isso Yeshua, no caso, tá certo? Então, essa é a pronúncia mais bem documentada, tá bom? Inclusive pela tradição judaica. A tradição judaica é compulsada no Talmud, por exemplo, né? Que costuma chamar Jesus de Yeshu, ou seja, eles não pronunciam a gutural ayin do final, né? Nos livros nos tratados, né, do Talmud, e em algumas outras obras também. Mas é deixado de forma taxativa como é que se pronuncia o nome. Todos eles começam com Yeshu, tá certo? Nunca você encontra Yau ou coisa do tipo. Primeiro, porque isso é impossível no hebraico. Segundo, nós não temos nenhuma evidência manuscritológica disso. Então, para quem diz isso, para quem diz que o nome é Yahusha, apesar das impossibilidades, seria muito interessante que eles trouxessem algum tipo de prova, uma que fosse manuscritológica ou linguística acerca disso.